Olá, nós somos a Isabelle, o Lucas, a Marina e o Pedro, e o nosso grupo vai apresentar sobre análise de diagnóstico e modelos de regressão logística. Bem, a análise de diagnóstico geralmente é utilizada para verificar a existência de alguns dados específicos influenciando os resultados de algum modelo, e também para verificar se as suposições daquele modelo são atendidas. No caso de regressão logística, como a variável resposta é uma variável categórica, binária, a gente tem algumas adaptações nos métodos de diagnóstico. Como também o modelo de regressão logística é utilizado para classificação e predição, a gente também verifica a capacidade preditiva do modelo logístico. Como visto em sala, nós modelamos a variável resposta como Bernoulli com probabilidade pi de ocorrência de um dado evento de interesse. Nós consideramos n indivíduos independentes e modelamos o parâmetro π utilizando uma função logito e uma combinação linear de covariáveis explicativas. A seleção de variáveis ela pode ser feita com o teste da razão-verossimilhança. A estatística do teste de razão-verossimilhança é menos 2 vezes o log da razão entre a verossimilhança do modelo completo e o modelo reduzido. O modelo completo é o modelo com todos os parâmetros desejados e o modelo reduzido é o modelo com o menor número de parâmetros, onde as variáveis que não foram significativas foram retiradas. A estatística D tem distribuição Q quadrado com K graus de liberdades. Esse K é a diferença do número de parâmetros do modelo completo com o modelo reduzido. E a hipótese nula é que eles são estatisticamente equivalentes. A gente pode utilizar o TRV para ir retirando as variáveis e concluir se o modelo final é estatisticamente equivalente ao modelo completo. Bom, para fazer então o diagnóstico do modelo, nós podemos usar várias técnicas, entre elas a análise dos resíduos, em que podemos usar, por exemplo, o de Pearson e a deviância, o diagnóstico de influência para detectar, por exemplo, pontos de alavanca e pontos de influência, e análise de assertividade para ver se o nosso modelo está predizendo da forma correta. Então, falando um pouco mais sobre a análise de resíduos, um dos mais utilizados para modelos generalizados e mais especificamente para o modelo de regressão logística são o de Pearson e o deviância. O de Pearson segue essa forma descrita no slide e a estatística X descrita, que é a somatória desses resíduos, segue uma distribuição Q quadrado com n menos p graus de liberdade. Isso possibilita que a gente faça um teste de hipótese em que testamos se o modelo ajustado é adequado contra que ele não é adequado. Também podemos fazer esse teste para os resíduos deviantes, que seguem essa forma descrita também no slide. Também possuem distribuição assintoticamente normal e por isso a estatística X, uma somatória deles ao quadrado, também é uma distribuição Q quadrado com n menos p graus de liberdade. E da mesma forma podemos então testar a hipótese de que o modelo ajustado é adequado. Similarmente à análise de resíduos do modelo linear convencional, nós esperamos que os gráficos não tenham tendência, ou seja, que a variância seja constante. E além disso, quando nós fazemos o gráfico de resíduo versus quantidade normal, esperamos que o gráfico resulte em uma linha reta crescente na diagonal principal. Então, para diagnosticar a influência, como já foi descrito, nós podemos usar, por exemplo, a distância de Cook, que mostra os pontos que exercem um papel fundamental na estimação dos parâmetros, o que pode influenciar também na predição, por exemplo. Então, a distância de Cook, ela tem essa métrica que está descrita e caso ela seja maior do que 1, nós consideramos esse um ponto muito influente. Além disso, podemos diagnosticar os pontos de alavanca através do leverage, que é a diagonal principal da matriz H, que está descrita no slide também. Essa medida leverage é a medida que, na verdade, diagnostica quando os valores das covariáveis estão muito aberrantes, muito diferentes das demais. E isso causa um ponto de alavanca também influenciando bastante no modelo, sendo bons candidatos para serem muito influentes no modelo. Um outro tipo de diagnóstico que pode ser usado é a análise de assertividade.
Ela tem como enfoque maior na qualidade da predição e não na qualidade do ajuste. Ou seja, quanto mais informações preditas da forma correta, melhor será o modelo. Uma das formas de avaliar isso é pela matriz de confusão, uma tabela que cruza a resposta predita, que é classificada com base numa probabilidade de corte, e a resposta verdadeira. Dela podemos tirar várias métricas como a acurácia, que é a probabilidade de acerto, a especificidade, que é a probabilidade de acertos negativos, e a sensibilidade, que é a probabilidade de acertos positivos, assim como mostra na imagem. Além da matriz, é possível usar o teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov. Para isso, dividimos os valores preditos entre quem tem resposta 0 e quem tem resposta 1. Para cada uma dessas distribuições, é dividido o mesmo número de quantis e calculado suas respectivas probabilidades empíricas acumuladas. Assim, comparamos a distribuição de 0 contra 1, subtraindo para cada quantio essas probabilidades. O maior módulo dessa distância é considerado a estatística do KS. Esse valor está no intervalo 0,1, ou seja, quanto maior, melhor a predição, pois estará discriminando melhor as respostas. Então, a base escolhida para aplicação reúne várias pesquisas eleitorais americanas realizadas em 1992, sendo que a variável resposta é indicadora se o indivíduo votou ou não, e as covariáveis do banco estão descritas no slide. A análise exploratória foi feita com o intuito de observar o comportamento da proporção de votantes para cada variável. Nota-se que as variáveis renda e educação têm uma tendência linear, ou seja, quanto maior a renda, maior a proporção de votantes. Enquanto a variável raça, os brancos têm a maior proporção de votantes e a variável idade, o perfil intermediário, tem a maior proporção de votantes. Na modelagem, para fins de validação, o banco de dados foi particionado em 70% de desenvolvimento e 30% de validação, respeitando a proporção da variável resposta. Foi ajustado o modelo saturado e observado que o coeficiente associado à variável raça foi não significativo ao nível de significância 5%. Logo, retirada a variável e reajustado o modelo com as estimativas na tabela abaixo. Depois realizamos o diagnóstico desse modelo segundo a metodologia já descrita. Primeiro, plotamos os resíduos de Pearson por ordem e podemos ver que não aparenta nenhum tipo de tendência de diferença de variância. Apesar disso, podemos ver perto do 200 e perto do 400 dois resíduos que são um pouco abaixo dos demais, sendo possíveis outliers. Também graficamos os resíduos de deviância por ordem, e neles podemos ver que esses pontos, na verdade, não parecem de outlier e a variância permanece constante. Vale ressaltar que fizemos os testes referentes aos resíduos e nos dois podemos verificar que não houve evidências para rejeitar a hipótese nula, ou seja, não houve evidências para dizer que o modelo está mal ajustado. Ainda seguindo o diagnóstico, fizemos os gráficos de envelopes, dispostos nessa figura abaixo. Fazendo os gráficos de envelope para o resíduo de Pearson, podemos ver que todas as observações permanecem dentro das bandas de confiança, indicando um bom ajuste. Além disso, também fizemos os gráficos de envelope para os resíduos deviance e o mesmo comportamento se repetiu. Para observar os pontos de influência, nós fizemos o gráfico de leverage e podemos verificar que houve vários pontos candidatos a possíveis influentes no modelo. No entanto, ao criar o gráfico da distância de Cook, vemos que 8 pontos estão destacados no gráfico, no entanto, seus valores são menores do que 1. Dessa forma, eles continuam sendo apenas possíveis influentes e não influentes com certeza. Realizando análise de assertividade, geramos essa matriz de confusão que está descrita no slide. Ressaltamos que utilizamos a predição como 1 quando a probabilidade estimada era maior do que meio. Assim, obtivemos essa matriz e calculamos algumas medidas de assertividade, como acurácia, sensibilidade e especificidade. Podemos ver pela acurácia que está em 74%, o que significa que em 74% das vezes o modelo acerta quando um cidadão vota ou não. A sensibilidade, mesmo assim, continua muito baixa, o que significa que entre todos os votantes,
entre todos os não votantes, o modelo não acerta muito. Ele diz que eles votam quando na verdade eles não votam. E a especificidade está um valor bom, 96% entre os votantes o modelo acerta. Também realizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov e ele resultou num valor de 31%, ou seja, comprova que o nosso modelo de fato não discrimina muito bem os dois grupos. Bom, por fim, como visto na aplicação, vimos que não há relação entre diagnóstico adequado, diagnóstico de resíduos adequado e análise de assertividade, sendo que uma leva em consideração aspectos do banco de dados e outra apenas o poder preditivo. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado.